Pessoal, hora da aula! Sentando. Rodrigo, de novo em pé. Rodrigo, sentando. Eu espero que tenham feito a pesquisa que pedi sobre clonagem humana. Ao final da aula, podem deixar os trabalhos aqui sobre a minha mesa, ok? Vamos começar discutindo o assunto. E aí, quem tem algo a dizer? Sexto ano, olá! Vocês devem estar pensando assim, esse professor de arte, esse professor de teatro, esse tal de Sérgio, endoidou. 5 meses de quarentena, o cara deixou de ser professor de arte, deixou de ser professor de teatro, virou professor de ciências. O cabelo dele cresceu horrores. E além de tudo, ele ficou míope, tá usando óculos. Que será que aconteceu? Então eu vou explicar para vocês. Na verdade, o que vocês acabaram de ver é, na realidade, o seu próximo exercício de teatro, o primeiro trabalho avaliativo do terceiro bimestre. No segundo bimestre, nós tivemos 6 exercícios cênicos, fora os nossos estudos sobre história do teatro. Daqueles 6, 4 eram não obrigatórios e 2 obrigatórios. Muito bem, nesse terceiro bimestre, nós estamos começando os nossos trabalhos com os exercícios obrigatórios. Hoje vocês estão recebendo o primeiro, semana que vem receberão o próximo. Então, o que você acabou de assistir, na verdade, trata-se do exercício que você deverá fazer. Muito bem, eu tomei por base o quê? O texto que nós estamos trabalhando nas nossas lives. Nós temos feito, ao longo dessas semanas, a leitura coletiva do texto e a análise, para nós entendermos a história, enredo, os conflitos, as personagens, as características das personagens, para que vocês tenham material de informações para poderem desenvolver os exercícios, correto? Muito bem. Desse universo todo trazido aqui nessa história, você tem muitos personagens, masculinos, femininos, mas são diversos personagens com perfis diferentes. Então, o seu exercício na realidade será o quê? Depois de finalizada a nossa leitura coletiva e a análise do texto, você deverá escolher uma das personagens dessa história. Ok? No meu caso, eu peguei para exemplificar a primeira fala do professor no prólogo. Muito bem, eu vou pegar um personagem qualquer que eu queira, aquele provavelmente com o qual eu tenha me identificado mais, e vou estudar essa personagem. Eu vou entender melhor as suas características. O texto traz informações importantes sobre todas as personagens. Basta que a gente leia. E eu tenho sinalizado isso a vocês nos momentos em que fazemos a análise do texto nas nossas lives. Muito bem, escolhi uma personagem. Eu vou decorar uma, não precisam ser várias falas, apenas uma das falas desta personagem. Vou me caracterizar e vou gravar um vídeo, como vocês acabaram de assistir no meu exercício, de no máximo 1 minuto, ok?
com o texto que é trazido aqui. Você precisa decorar as falas dessa personagem antes de gravar o seu vídeo. No entanto, você não vai simplesmente decorar uma fala. Se vocês se recordarem, quando nós estávamos ainda no período presencial, eu dizia com uma certa frequência a vocês que o bom ator não é aquele que decora o texto. O bom ator é aquele que dá vida ao texto, ele interpreta esse texto, ele vive o texto, ele empresta as suas expressões faciais, gestuais, corporais, vocais à personagem. Ele empresta as suas emoções. Então, é como se ele tirasse essa personagem aqui do papel e transformasse essa personagem em algo real. E o público, quando vai ao teatro, ele precisa se identificar com essa personagem, ele precisa se sentir próximo dela. Ele não pode ter a sensação de que o ator simplesmente decorou o texto. O ator precisa tocar o espectador, o público, com as suas emoções e com a sua expressividade. Você quebra a barreira que existe entre personagens e público quando você tem um ator que faz exatamente isso. Ele constrói a personagem dando vida a ela. Então, no seu caso, eu digo o mesmo, apesar de vocês serem iniciantes, apesar de vocês não serem atores, vocês têm toda a condição de fazerem um exercício assim. Em especial, todos aqueles alunos que vivenciaram os exercícios não obrigatórios, estes terão mais facilidade, porque todos os exercícios vinham de encontro ao desenvolvimento dos recursos expressivos do ator. Então, aqueles que fizeram os exercícios terão mais facilidade com isso. Ok? Muito bem, então eu escolhi uma personagem, eu decoro o texto dessa personagem e eu vou gravar, ok? Sérgio, mas e aí? Você pode usar acessórios, adereços? Como é que a gente faz essa gravação? Né? No que a gente pensa ao gravar? Muito bem, se vocês observaram bem, eu peguei um óculos, eu tirei as lentes do óculos, né? Porque o olhar é uma fonte muito grande de expressividade. Se eu mantivesse as lentes, provavelmente eu teria comprometido a minha atuação. Eu peguei uma peruca e eu peguei um avental do Santa Maria, o avental do professor, o jaleco do professor. Compus a minha personagem, pensei no tom de voz e procurei dar ao professor uma cara de professor maluco, quase um professor pardal, para quem já leu as HQs, né? Sabe do que eu estou falando. Então, eu poderia ter criado esse professor de muitas maneiras diferentes. Porque no texto ele aparece como um professor bastante sério. Então, eu poderia dar um tom mais sério. Eu puxei para o lado da comédia, porque se vocês se lembrarem bem nas nossas lives, eu disse que este texto é uma comédia. Então, logo no início, eu já quis dar ao professor uma cara de doidão e uma cara de humor na cena. Então, eu apelei para o humor. Isso não quer dizer que o que o professor diz no texto não seja sério. Apenas a composição da personagem foi pensada desse jeito. Então, você tem toda a liberdade de caracterizar a sua personagem. Você escolheu uma das alunas, como que é essa aluna? Pense nas características físicas dela. Lembrem-se, lá no comecinho do ano nós fizemos um exercício e eu falei sobre essa questão com vocês. Caracterização de personagem. Há vários elementos que eu posso utilizar para caracterizar uma personagem. Figurinos, acessórios, adereços e a própria expressividade do ator. Então, quando você escolher a sua personagem, pense sobre isso. Como ela seria fisicamente?
Você poderia fazer uso de acessórios e adereços para compô-la? Aos garotos digo o mesmo, né? A cena em particular do paraíso com Adão e Eva e os narradores é uma cena que pode ser muito exagerada e muito puxada para o lado do humor. Então, quando você vai compor uma personagem, você não vai só decorar o texto, você tem que entender a história, o enredo, o contexto, cada cena em particular, o conflito maior, os conflitos menores que aparecem entre as cenas, os conflitos entre as personagens. Por isso é tão importante nós fazermos o que estamos fazendo nas lives, uma análise. Não adianta apenas ler o texto. Nós precisamos analisar o texto. Quanto mais domínio eu tiver do texto e das personagens dele, mais condições como ator eu tenho de fazer um trabalho interessante. Então, pense sobre isso. Ao escolher a sua personagem, releia o texto. Reveja essa personagem. De que maneira ela aparece na história? Como você pode caracterizá-la? E vá pensando. Não adianta só decorar. Vou repetir isso várias vezes a vocês, porque é comum eu ver, quase que todo ano, alguns alunos que têm a tendência apenas a decorarem o texto. Aí fica aquele texto frio, artificial, falso no palco. Você olha para o ator e fala, ele decorou o texto, mas não tem expressividade. E o bacana no teatro é a expressividade, ok? Bom, eu também vou dar algumas dicas a vocês para filmarem a cena, ok? Então, exemplo, o fundo que está atrás de mim. Eu pensei nesse fundo. Eu tenho tecidos de muitas cores, mas eu falei, não, vou pensar em algo interessante. Então, acabei colocando esse tecido que vocês veem ao fundo, que tem tonalidades em azul muito clarinhas. Ao pensar nesse fundo, que poderia ser um lençol, pode ser uma toalha, pode ser uma coxa de cama, podem ser os tecidos que você tem à disposição na sua casa, pode ser inclusive uma parede da sala, do quarto. Mas evite uma parede, se você optar por uma parede em que você tenha quadros ou objetos. Porque senão, o que vai chamar a atenção na sua cena é o quadro, são os objetos. Então procure um fundo liso, que não interfira na sua cena, onde você seja o principal destaque. Maravilha! Pensei, peguei lá o lençol da cama da minha mãe, que é branco, pronto, acabou. Você pode prendê-lo na parede com fita crepe, com esparadrapo, por exemplo, para que ele fique esticadinho. Procure deixá-lo esticado, sem muitas dobras e amassados, ok? Aí você vai pensar no seu figurino. Então, exemplo. Se eu tivesse para essa cena, eu trouxe duas coisas aqui para dar como exemplo para vocês. Eu trouxe uma camiseta, também azul clarinha, ó. Mas vejam só, vou colocar aqui na minha frente. Se eu tivesse gravado com esta camiseta, que praticamente tem as tonalidades do fundo, eu também não teria tanto destaque. Então eu optei por usar azul, mas o azul mais intenso, de maneira que eu seja destacado na cena. Então, em resumo, você precisa pensar na composição de cores do fundo e dos seus figurinos e acessórios, tá? De maneira que haja um contraste. Então, tudo vai depender, evidentemente, da sua personagem. Aí você pode criar em função disso, certo? Outra coisa que você precisa pensar é na adequação desses figurinos e desses acessórios. Vou dar um exemplo. Se eu fosse um aluno, eu vou gravar lá o prólogo e eu sou o aluno 7. O aluno 7 é um garoto, é um jovem ali de 7º, 8º, 9º ano. Um garoto jamais usaria, por exemplo, ó, uma camisa social xadrez de manga longa.
Então você precisa pensar em tudo isso, né? Qual é a minha personagem? Que faixa de idade ela tem? De maneira geral, no nosso texto, as personagens de meninos, meninas, garotos, garotas, alunos, alunas, não passam dos 14 anos de idade. Já o professor, se eu quisesse, uma camisa como essa seria muito adequada. Então você tem que pensar no perfil da personagem. Eu não vou escolher qualquer camiseta, qualquer camisa, qualquer calça. Ok? Muito bem, vou dar uma outra dica. Plano. A gente falou em fotografia sobre ângulos, enquadramentos, planos. Você tem que pensar em tudo isso na hora que você for filmar. Se vocês observaram bem, eu procurei me colocar no enquadramento e me manter ali no centro da cena o tempo todo. Então você tem que pensar em tudo isso. Peguei um plano americano, percebam que eu não apareço de corpo inteiro. Eu poderia aparecer só de rosto, um close, eu poderia aparecer por inteiro, mas eu optei por aparecer em parte. Dessa forma, eu dou maior destaque à expressividade facial e gestual. Então, isso também é importante de você pensar. Você vai querer fazer a sua cena sentado numa mesa, numa cadeira, você vai se sentar na mesa de jantar como se fosse a mesa da sala de aula, você vai usar a varanda da sua casa, você tem que pensar em absolutamente tudo isso. Onde eu vou gravar tem que ter a ver também com a situação que a personagem escolhida vivencia na história. Ângulos, enquadramentos, tudo isso é muito importante, ok? Outro detalhe, procurar gravar num lugar mais silencioso, se possível, sem ruídos. E principalmente falar claramente e alto. Eu observei nos exercícios de teatro que foram enviados a mim durante o segundo bimestre, exercícios maravilhosos, mas que muitas vezes você não ouvia o aluno. Por quê? Ou porque o ambiente em que ele gravou estava barulhento demais, ou porque ele falou baixo demais. Então procure projetar a voz. Coloque a sua voz para fora. Fale o texto claramente, de maneira que o público compreenda o seu texto. Isso também é importante de se pensar. Tá? Então vamos lá. Pensar no fundo. Pensar nas cores do figurino que você vai usar de maneira que eles contrastem com o fundo. Pensar num ambiente silencioso. Gravar com voz muito clara, alta. Pode fazer uso de acessórios e adereços que você queira. São coisas muito simples. Eu usei aqui o quê? Livro, caderno, que eu nem acabei colocando na cena de vocês. Tá? Na cena que eu fiz aqui como exemplo. E um último detalhe bastante importante, turma, é a questão da luz. Eu vi exercícios que foram enviados para mim, olha, foram 7 propostas diferentes. Eu vi coisas maravilhosas, mas com pouca luminosidade em que o ator não aparecia. Você mal via o rosto do ator. Claro, eu entendia a cena, entendia a dinâmica da cena, mas às vezes a gente deixa de apreciar o ator porque você não o enxerga. Vocês, às vezes, em alguns filmes, devem perceber isso. Às vezes a gente está vendo um filme, está super interessado, e você fala, nossa, mas essa cena está muito escura, não dá nem para ver direito. É uma questão muito importante. Por mais que uma cena esteja na penumbra, no meio escuro, esse meio escuro tem que ser claro o suficiente para que o público possa compreender, apreciar e absorver aquela cena. Então, se você não tiver um equipamento de luz adequado na sua casa, você pode fazer uso por exemplo, de um abajur. Abajur com cúpula talvez um pouquinho maior, com uma boca também um pouquinho maior,
e você de repente peça para sua mãe, para o seu pai, colocarem assim, ó, o abajur direcionado mais para o seu rosto, de maneira que haja uma certa luminosidade e que valorize as suas expressões. Isso é importante. Ok? Bom, eu gostaria que vocês gravassem essas cenas da melhor maneira possível, porque vocês devem se lembrar, eu disse nas lives, que a minha intenção é gravar e editar algumas das cenas para que a gente possa fazer, de repente, um fragmento, uma apresentação curta virtual, que não seja do texto inteiro, tá? Mas que seja de um fragmento dele. Então, se a sua cena já vier com uma qualidade de áudio, de vídeo, de luminosidade interessantes, isto ajuda nesse processo. Às vezes, turma, ó, eu peguei aqui até lanternas. Até uma lanterna, ela pode trazer uma certa luminosidade, dependendo da maneira que ela é direcionada a você. Tá? Então, cuidem. E tudo isso será critério de avaliação. Uma vez que nas aulas de arte vocês já tenham feito um estudo sobre fotografia, e lembrando do que eu disse numa videoaula, que de certa maneira o cinema é filho da fotografia, tem alguns elementos técnicos que eu levarei em consideração na hora de avaliar este seu exercício. Então eu não vou avaliar apenas o texto que você decorou, a personagem que você escolheu e a sua atuação em especial. Eu não vou avaliar apenas isso. Eu vou avaliar, sim, uma qualidade bacana de vídeo, de áudio, de luminosidade. De repente, você pode gravar a sua cena muito cedo ou no final do dia, que nesses momentos do dia há uma luminosidade muito especial, porque ela não é tão intensa quanto a luz do meio-dia, ela não estoura, ela não fica aquela coisa branca que às vezes a gente vê nas fotografias em determinadas cenas em filmes, novelas. Então a luminosidade da manhã e do final do dia, elas são muito interessantes de repente para você gravar, tá? Então basicamente, turma, é isso. Você escolhe uma personagem, decora o texto dessa personagem, grava um vídeo pensando em fundo, figurino, acessórios, adereços, qualidade no áudio, qualidade na imagem e qualidade na luminosidade. Sérgio, maravilha, gravei. E aí, vou postar aonde? Em Tarefas Edmodo. E mais uma vez eu vou chamar a atenção de vocês. Cuidado onde vocês postam. Assim, apesar de nós já termos falado sobre isso muitas vezes, há alunos postando no lugar errado. Aí a gente chega lá para avaliar o seu trabalho, acusa um trabalho não entregue. Aí toca mandar e-mail para a Angélica manda e-mail para a família, aí a família responde dizendo que você já fez o trabalho. Cria uma certa confusão. Então, cuidado ao postar o seu trabalho, por favor, tá bom? E como de costume, eu darei um prazo a vocês de 2 semanas. Então, é para se fazer um trabalho pensado. Não é para assistir essa videoaula, desligar e já ir lá gravar e pronto, acabou com qualquer roupa, de qualquer jeito. Não, é um trabalho pensado. Estude o texto. Siga todas as dicas e as orientações que eu passei aqui e com calma, tranquilidade, grave a sua cena. De repente sua mãe pode te ajudar, seu pai pode te ajudar, irmão. Grave com tranquilidade e em 2 semanas você deverá entregar esse trabalho para avaliação. Tá certo? Bom, pessoal, eu me despeço de vocês aqui. Espero que vocês construam exercícios muito ricos, muito bacanas e, de repente, desse exercício a gente tira cenas muito legais que a gente possa fazer uma grande edição. Até mais para todo mundo e aguardo vocês com este trabalho. Só que agora quem fala não é o professor maluco. É um professor razoavelmente normal. Porque normal de verdade, nenhum de nós é. Não é verdade?
Boa noite.